Análise socioliterária e estrutural da obra Os Mensageiros. Introdução. A obra Os Mensageiros, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz em 1944, é o segundo volume de um total de 13 da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Constitui um dos pilares fundamentais da literatura espírita brasileira, representando o amadurecimento do gênero de reportagem espiritual e a expansão do universo doutrinário iniciado em nosso lar. Publicada originalmente pela Federação Espírita Brasileira no auge da Segunda Guerra Mundial, a obra não apenas oferece um vislumbre das colônias de transição no plano espiritual, mas estabelece uma estrutura didática rigorosa para o entendimento da responsabilidade individual e do trabalho missionário. Esta obra representa a transição de André Luiz da condição de paciente para a de aprendiz e servidor ativo, explorando os mecanismos de intercâmbio entre o mundo espiritual e a crosta terrestre. A análise a seguir explora as dimensões estruturais, as implicações sociais e a complexa rede de ensinamentos técnicos e morais que compõem os 51 capítulos desta narrativa, que compreende uma expedição de 6 dias partindo da colônia espiritual Nosso Lar e mergulhando em zonas umbralinas até a crosta terrestre, sendo liderada pelo instrutor Aniceto, acompanhado por André Luiz e o médico Vicente. Fundamentos e contextualização histórica. A publicação de Os Mensageiros em 1944 ocorre em um hiato de transição para a humanidade e para o movimento espírita. Historicamente, o mundo encontrava-se mergulhado no conflito global, cujos ecos psíquicos são descritos no livro como nuvens espessas de resíduos mentais que saturam a psicosfera terrestre devido aos conflitos bélicos e ideológicos, exigindo um esforço hercúleo das equipes espirituais para preservar a saúde humana e impedir epidemias de fundo magnético. Literariamente, a obra consolida o que analistas chamam de terceira revelação em solo brasileiro, onde as bases racionais de Allan Kardec ganham cores e formas mais próximas da realidade cotidiana do leitor. André Luiz, como narrador, posiciona-se como um repórter observador que, após seu processo inicial de cura e adaptação em Nosso Lar, busca agora a utilidade no serviço fraternal. Esta mudança de perspectiva, do paciente ao aprendiz ativo, reflete a transição sociológica do indivíduo que deixa o vitimismo para assumir o protagonismo de sua própria reforma íntima. Emmanuel, no prefácio assinado em Pedro Leopoldo, alerta o leitor crítico contra a estranheza das descrições materialistas das paisagens espirituais, explicando que o homem desencarnado encontra no plano invisível uma vida humana sublimada, mantendo sua consciência e razão em continuidade ao processo evolutivo. O protagonista em transição, do resgate ao serviço. No primeiro capítulo da obra, André Luiz descreve o doloroso processo de desligamento dos laços inferiores e da posse exclusiva sobre a família terrestre. A análise literária deste ponto revela a utilização de metáforas poderosas, como o alvião da dor que quebra a concha do egocentrismo, permitindo que o espírito respire o ar da consciência universal. Esta renovação mental é a base para a aceitação de novas tarefas sob a supervisão do instrutor Aniceto. Aniceto surge como o arquétipo do mentor espiritual moderno, enérgico, sereno e focado na eficiência do serviço. Diferente de figuras puramente místicas, Aniceto vive em um edifício acolhedor, cercado por discípulos e dedicado a tarefas práticas no Ministério da Comunicação. Sua introdução na narrativa serve para estabelecer os padrões éticos do homem novo, interessado na felicidade de servir anonimamente e comprometido com a abstenção de reclamações. O Centro de Mensageiros e a Sociologia da Mediunidade. O Centro de Mensageiros é o núcleo estrutural onde se processa a preparação dos espíritos que atuarão como cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Tobias esclarece que a colônia não prepara apenas emissários invisíveis,
mas centenas de médiuns e doutrinadores para a reencarnação anual. Contudo, a obra apresenta um diagnóstico sociológico severo. A esmagadora maioria dos mensageiros enviados fracassa ruidosamente. A causa geral dos desastres mediúnicos, segundo o instrutor Telésforo, reside na ausência da noção de responsabilidade e no esquecimento do dever. Sociologicamente, a obra critica o comportamento de médiuns que trocam o serviço redentor pela ambição desmedida, existência cômoda, desvios sexuais e tirania doméstica. O livro propõe que o espiritismo não deve ser um campo de busca por facilidades, mas uma escola de testemunho e renúncia. Análise casuística dos fracassos missionários. A sequência de capítulos detalha a tipologia das quedas espirituais, oferecendo lições didáticas através do exemplo negativo de médiuns e doutrinadores, como é o caso de Otávio, que representa o fracasso pela vaidade e pelo abuso de faculdades em favor do prazer delituoso. Ele negligenciou o auxílio a 6 órfãos, seus credores do passado, e desencarnou roído pela sífilis e pelo álcool, sem construir nada no terreno do bem. No caso de Acelino, este ilustra a mercantilização da mediunidade. Acelino transformou suas faculdades de vidência e psicografia em fonte de lucro e palpites materiais, terminando algemado a elos mentais com consulentes criminosos no umbral por 11 anos. Já Joel, este foca no mau uso da sensibilidade apurada. Em vez de auxiliar o próximo, Joel utilizou sua clarividência para satisfazer curiosidades doentias sobre suas vidas passadas na Inquisição, perdendo-se na volúpia das sensações. No caso de Belarmino, o doutrinador, este exemplifica o personalismo e a vaidade intelectual. Ele exigia provas científicas insofismáveis dos médiuns e descambou para a política inferior, ou seja, politicalha, terminando com uma bela situação financeira, mas um deserto no coração. Em outro caso, Monteiro representa o doutrinador hipócrita que ensina a paciência aos outros, mas é inflexível e cruel em sua vida comercial e doméstica. Monteiro descobriu tardiamente que se interessara excessivamente pelo espiritismo prático e nunca pela prática real do Evangelho de Jesus. Esses relatos funcionam como uma crítica sociológica às tendências de materialismo e orgulho que permeiam a humanidade, inclusive presentes no movimento religioso, reforçando a tese de que o conhecimento intelectual não garante o êxito espiritual sem a vivência moral correspondente. Topografia e administração das zonas de transição. O relato de viagem de André Luiz, Vicente e Aniceto rumo à crosta terrestre descreve a mudança na atmosfera espiritual, onde o ar se torna pesado e a luminosidade diminui conforme o grupo penetra na esfera de vibrações da humanidade encarnada. A topografia descrita com picos de treva e ventanias lamentosas serve como metáfora para o estado mental das multidões que habitam o umbral. O posto de socorro Campo da Paz, dirigido por Alfredo, é estruturado como uma fortaleza de assistência. Administrativamente, o posto funciona sob uma hierarquia de serviço e disciplina rigorosa, necessária para a defesa contra entidades perversas que atacam a obra do bem. O posto de socorro possui muralhas pesadas, fossos e torres de vigia equipadas com projéteis elétricos para defesa. Dispõe de pavilhões que abrigam quase 2.000 adormecidos e centenas de espíritos dementados em tratamento. Há pomares e fontes de água fluidificada para sustento de recém-desencarnados com necessidades densas. Descreve-se momentos de vida social elevada, incluindo concertos de órgão para reequilíbrio vibratório. Aspectos técnicos e científicos da assistência espiritual. André Luiz utiliza seu olhar médico para descrever fenômenos energéticos com precisão técnica. A obra introduz conceitos técnicos avançados para a época, como o deslocamento por meio da volitação, a transmissão de energias curativas pela soproterapia e o uso do magnetismo em larga escala para defesa e equilíbrio ambiental.
A obra introduz a ideia do corpo espiritual ou perispírito como um veículo que absorve qualidades mentais e fluidos ambientais. A prece é analisada não como um rito, mas como um influxo magnético e produção de elementos força. No capítulo Efeitos da Oração, André descreve visualmente a descida de flocos luminosos sobre os orantes, que se transformam em bolhas de energia dirigidas aos enfermos. Sociologicamente, Aniceto explica que Deus socorre o homem através do próprio homem, utilizando o merecimento e a capacidade individual como canais de distribuição do auxílio divino. A obra acrescenta a classificação de patologias pós-morte, como nos casos de espíritos dementados, que são entidades presas a fixações terrestres como escravidão, direito de herança e desejo de vingança, agindo em estado de loucura parcial. Há também os casos dos espíritos adormecidos, que são milhares de entidades em imobilidade cataléptica devido à negação absoluta da vida espiritual. Eles vivenciam pesadelos, isto é, projeções mentais de seus próprios crimes na Terra. A missão na crosta e a estrutura da oficina de nosso lar. A obra descreve o trabalho espiritual ativo junto aos encarnados na oficina de nosso lar na Terra. Na crosta terrestre, André Luiz observa o oceano de vibrações pesadas das cidades, onde o número de desencarnados inferiores nas ruas é igual ou superior ao de pessoas encarnadas. A oficina funciona como um posto avançado de luz, onde se prepara a assistência a reuniões mediúnicas e cultos domésticos. A análise sociológica destaca o papel do lar como um vértice sagrado na evolução divina. O desequilíbrio nessas linhas é apontado como a causa da maioria dos dramas humanos. Enfatiza-se a oração em família, como uma defesa indispensável contra o assédio das sombras. Economia espiritual. O sistema de bônus hora. Um elemento estrutural de grande interesse para a sociologia da religião é o sistema econômico bônus hora, descrito em Nosso Lar e aplicado em Os Mensageiros. O bônus hora equivale a 1 hora de serviço útil prestado à coletividade. Todos, do governador ao operário, recebem a mesma remuneração por hora trabalhada. Por meio desse sistema, pode-se obter moradia própria, vestuário diferenciado e acesso a cursos superiores de instrução. Alimentos e roupas básicas são propriedade comum, garantindo a subsistência de todos os residentes. Este sistema propõe uma meritocracia do serviço, onde o verdadeiro lucro não é o acúmulo material, mas o enriquecimento da alma em experiência e autoridade moral. Implicações éticas e a transição de Fernando. O arco narrativo culmina com a assistência à desencarnação de Fernando. O processo é descrito tecnicamente, reforçando que a morte não é um pavor, mas o funcionamento da máquina divina, que restitui o ser à sua realidade real. A lição central é que o verdadeiro casamento é de almas, e as uniões cada criatura, na vida, cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência espiritual real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas, formada pelos espíritos com os quais sintonizamos através de nossos atos e pensamentos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Quando a coletividade apreender de fato a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas companhias, isto é, das suas testemunhas. Conclusão. O relatório da responsabilidade. Em síntese, Os Mensageiros não é apenas uma sequência narrativa de Nosso Lar, mas um tratado sobre a funcionalidade do bem e a seriedade do compromisso espiritual. Estruturalmente, a obra guia o leitor da teoria do além à prática assistencial na Terra, transformando o outro mundo em um espelho exigente das ações realizadas no cotidiano. A análise socioliterária revela que a obra cumpre o papel de educar o sentimento humano, alertando que a morte física apenas descortina a consciência diante de si mesma.
Ao retratar as quedas de médiuns e doutrinadores, André Luiz oferece um contraponto realista às expectativas ansiosas por eventos espetaculares, fixando a espiritualidade no terreno do esforço diário, do suor e das lágrimas de regeneração. Mais de 80 anos após sua publicação, o livro permanece como uma referência indispensável para a compreensão da interexistência e da ética da responsabilidade que deve reger a vida em ambos os lados do véu.